Então, pessoal, essa segunda aula aqui, né, segundo momento, a gente vai falar um pouquinho de sistema de equações lineares, tá? Então, o que é um sistema de equações lineares? O que a gente quer é exatamente ver um conjunto de equações que são lineares na mesma variável, tá? Por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui 2x mais 3y menos z igual a 3. Aí vamos pegar x menos 4y mais 5z igual a, sei lá, menos 3. E, finalmente, 3x mais y mais 3z igual a 7. Então, o que é que eu quero dizer? O sistema de equações lineares é um conjunto de equações lineares, todos aqui são lineares, na mesma variável. Ó, variável x, linear. Variável y, todas lineares. Variável z, todos lineares. Tá? E a gente pode perceber, com a ajuda do produto, que a gente acabou de falar, que a gente pode escrever esse sistema numa forma matricial. Uma forma matricial. Olha que bacana. A gente pode escrever esse sistema na forma matricial. Que forma é essa? Da seguinte maneira. Olha, a gente vai escrever isso da seguinte maneira. Vamos pegar aqui, ó, coluna. Esquece a variável x. 2, 1 e 3. Então isso aqui é uma coluna. 2, 1 e 3. Vamos para outra coluna? 3, menos 4 e 1. 3, menos 4 e 1. Vamos para outra coluna? Menos 1, 5 e 3. Opa! Menos 1, 5 e 3. E aí a gente tem nossas variáveis, que são o quê? X, Y, Z. Peraí, professor. Mas isso faz sentido? A gente tem que saber, né? Lembra que, ó, vamos voltar aqui na aula anterior. A gente tem o quê, pessoal? Propriedades de matrizes. Matriz M por N. Lembra? Linha e coluna. Linha e coluna, eu tenho que ter exatamente o quê? A linha da segunda matriz, que eu vou multiplicar, né? Igual à coluna do primeiro. Então, linha e coluna. Então, vamos lá. Isso daqui é o quê? 3 por 3. Linha e coluna. Agora, aqui a gente tem o quê? Uma coluna. E quantas linhas? 3. Linha e coluna. Opa! Então, isso significa dizer, ó, que eu posso multiplicar. Então, olha que bacana. Então, de fato, esse produto matricial é igual ao quê? Aos elementos que estão do lado direito da igualdade. 3 menos 3 e 7. 3 menos 3 e 7. Então, eu posso reescrever meu problema da forma matricial. Então, precisamente, eu posso escrever para qualquer sistema com M equações lineares, tá? Lineares. Então, para qualquer equação, eu posso reescrevê-lo na forma matricial, tá? E aí é que tá. A brincadeira aqui é saber quando é que esse sisteminha aqui tem solução. Então, as próximas capítulos, né? As próximas cenas vão ser em decidir quando a gente tem solução. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar, digamos assim, um resumão do que a gente pode fazer para encontrar a propriedade das soluções desses sistemas. Tá? Antes de apresentar isso, vamos colocar o sistema num contexto maior. Tá? Num contexto maior. Que contexto é esse? Num contexto de M equações lineares nas variáveis x1, x2 até xn. Então tá bom. Que contexto é esse? Vamos lá. Então vamos lá. Propriedade de soluções, tá? Propriedades de soluções. Mas soluções de quem? Vamos olhar agora, nessa parte final.
É o seguinte, considere M equações lineares, tá? Nas variáveis x1, x2, xn. Eu vou preparar todo o terreno aqui para no próximo vídeo a gente olhar as propriedades e fazer exemplos, tá? Considere M equações lineares na variável x1, x2, xn. Então, vou escrever isso da seguinte maneira. AX igual a B. Que danado é isso, né? Então, AX igual a B, eu quero ver como é que eu consigo encontrar solução para esse sistema. Tá? Só que quem é A? A é exatamente a matriz dos coeficientes. Vamos fazer uma analogia ao que a gente acabou de fazer, ó. Isso daqui é o nosso A. Tá? Isso aqui é o nosso A. Isso daqui vai ser o nosso B. Então, A é a matriz... Desculpa, B não, X, tá? A vai ser os coeficientes. X, a matriz das variáveis. E B é a matriz dos termos independentes. Então, num contexto geral, A é a matriz dos coeficientes. X é a matriz das variáveis. Tá? E B é quem? B, a matriz dos termos independentes. Ora, vamos escrever isso num contexto bem geralzão, tá? Quem é isso? Eu vou chamar A do seguinte, ó. A11, linha, coluna. Segunda linha, primeira coluna. M linhas, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. M linhas na segunda coluna. E assim sucessivamente. Deixa eu colocar mais um, tá? Vou fazer mais um para ajudar vocês aqui. A, primeira linha, terceira coluna. Aqui a gente agora vai. Terceira linha, terceira coluna. M linhas, terceira coluna. E vamos. Então a gente está sempre o quê? Na primeira linha. Agora, na enésima coluna, a gente está na segunda linha. Opa, aqui tem um erro, né? Desculpa. Opa, desculpa. Segunda linha, terceira coluna. Tá? A gente está segunda linha. Segunda linha está constante. Está fixa. Segunda linha, segunda linha, segunda linha. Então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Desculpa. Aqui. Segunda linha, enésima coluna. Ah, isso é o quê? A enésima linha e a enésima coluna. Olha que legal. Geralzão. Então, vamos pegar agora a matriz dos variáveis. Se eu tenho, então, M linhas e N colunas, eu tenho que ter N variáveis. Está escrito aqui. M equações, N variáveis. M equações, linhas, N variáveis, colunas. Então, X é quem? X1, X2, Xn. Tá? Xn. Então, vamos lá. Estou lá na coluna, tá? E a B é o quê? Matriz dos termos independentes. Matriz dos termos independentes. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o quê aqui? Uma matriz M', vou botar em azul, tá?
M' em N colunas. Aqui eu tenho uma matriz de quê, pessoal? Quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, N linhas. E uma coluna. Ó, porque eu posso fazer o produto, ó. Perfeito. E agora os rapazes das variáveis independentes, ou melhor, dos termos independentes. Quem é B? Sei lá, vou chamar aqui, sei lá, B1, que é uma nomenclatura, tá? B2 até BM. Por que BM? Porque eu tenho M equações. M equações, tá? M equações, tem que lembrar sempre disso. Então vamos pegar agora uma solução. Vamos supor uma solução para esse problema. Eu vou supor x asterisco. Suponha x asterisco solução do nosso problema, tá? Tá ok? Vamos lá. Suponha x asterisco, que eu vou chamar como sendo x1 asterisco, x2 asterisco, xn asterisco, solução do meu problema. Solução de quem? Do sistema. Vou chamar o sistema de asterisco, tá? Quem é asterisco? É esse rapaz, ó. Tá? Sistema asterisco. Seja uma, tá? Uma solução. Não sei se vai ter uma, se vai ter 10, se vai ter 200, se não vai ter solução. Uma solução. Então, vamos deixar aqui. Seja... Então, tá aqui, ó. Uma solução do sistema, tá? O que é que isso quer dizer? Significa dizer que x estrela satisfaz a equação. Ou seja, isso implica dizer que a x estrela tem que ser B. Tem que ser B. Ora, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que x estrela satisfaz cada equação do sistema. Cada equação do sistema. Tá? Em particular, se a gente pegar e multiplicar por uma constante, por exemplo. Tá bom? Então, tá. Então, cada solução do sistema, minhas variáveis de x estrela, que eu chamei x1 estrela, x2 estrela, xn estrela, satisfaz o meu problema. Ora, o que é isso? Isso significa dizer o seguinte. Então, suponha x solução do sistema. Então, isso aqui é verdade. Em particular, o que é que isso significa dizer? Significa dizer que A e 1 x1 estrela mais A e 2 x2 estrela mais, aí vou lá para o último termo, A e n x estrela n, isso aqui é igual a um BI, tá? BI. E também vale o AJ. E AJ, desculpa, AJ1, tá? X1 estrela mais AJ2 X2 estrela mais AJN XN estrela vale BJ, por exemplo. Tá? Então, se a gente multiplicar qualquer uma dessas duas equações por um número diferente de zero, isso aí também é verdade. Sei lá, multiplica isso aqui por lambda. Lambda, lambda, lambda. Isso é verdade. Tá? Se não é zero. Ou, por exemplo, K, 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 K. Isso continua sendo verdade. Se a gente somar as duas, a gente tem uma relação. A gente tem uma relação. Vamos somar as duas? Soma. Se eu somar as duas aqui, eu tenho uma relação. Qual é a relação? Ó, relaciono o primeiro elemento, A, IJ1 com AJ1. Isso aqui eu vou jogar para dentro. Então, vou fazer assim, ó. Ser mais esperto, né? Isso aqui é I, tá? Ó. Vamos fazer com o segundo.
E vamos fazer com o último. Isso aqui é. E isso é quem? Isso é lambda BI mais KBJ. KBJ. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma propriedade interessante, pessoal. Olha só. Se a gente tem um sistema linear, a gente pode trocar duas equações de posição, que não dá problema, multiplicar essa equação por um número, tá? Multiplicar uma das equações por um número que não dá, diferente de zero, que não dá problema. Substituir uma das equações por um múltiplo não nulo, porque lembra que eu multipliquei por um cara que não era zero, tá? E somando também não vai dar problema. Então a gente vai poder brincar com essas equações, tá? Então, o que é, em suma, essa brincadeirinha que a gente fez aqui, né? Essa brincadeirinha diz o seguinte, ó, diz o seguinte, concluímos que a gente pode fazer o seguinte, que as soluções do sistema linear, de um sistema linear, tá? Não se altera se, por exemplo, as soluções não se alteram, né? Se trocarmos duas equações de posição, se multiplicarmos uma das suas equações por um número diferente de zero, uma de suas por um número diferente de zero, agora substituímos uma de suas equações a gente substitui uma de suas equações por um múltiplo não nulo, dela mesma, somando com um múltiplo também não nulo, que foi aquela brincadeirinha final que a gente fez, não nulo, de alguma outra equação. Também não muda, né? Foi isso aqui, ó. Ainda continua a solução, vai aparecer para vocês. Multipliquei uma, multipliquei a outra, somei, tá? Então, se a gente trocar, ó, se a gente pega uma linha, tá? E troca ela, a gente também não tem problema. Por quê? Porque a gente está associando a matriz agora. A gente tem isso aqui, ó. Tá aí para vocês. Então, como a gente está associando as equações de um sistema a uma matriz, as linhas de uma matriz, tá? A gente pode definir as operações elementares nas linhas. Ou seja, trocar duas linhas, multiplicar uma linha por um número diferente do zero, substituir uma linha por um múltiplo não nulo dela mesma, somado com outro múltiplo, tá? Então, essas brincadeirinhas a gente vai poder fazer. Então, vamos lá. Então, essa é a primeira coisa dessa brincadeira que a gente fez, tá? Vamos agora somar. Vamos brincar de somar, subtrair, modificar linhas. Por quê? A gente tem que dar operações, tá? Operações com as linhas, já que a gente está vendo como matrizes, tá? Como matrizes. Então, a partir disso, a gente tem mais uma situação. Vamos lá.
que é a seguinte. Lembremos que a gente associamos, tá? Associamos as equações lineares, tá? As equações lineares de um sistema, vamos botar assim, né? As equações, fica melhor, de um sistema linear, com as linhas de uma matriz. Tá? De uma matriz. Assim, podemos definir, tá? Assim, podemos definir as operações elementares. Quais são as operações elementares? Nas linhas da matriz, de uma matriz. Então, as operações são as seguintes. As operações elementares. Trocar duas linhas. Troco uma pela outra. Agora, multiplicar uma linha por um número diferente de zero. A gente fez isso também. Isso aqui é linha, tá? Trocar duas linhas. Multiplicar uma linha por um número diferente de zero. Finalmente, a gente tem o seguinte. Substituir uma linha por um múltiplo não nulo, dela mesma, somando com um múltiplo por um número, somando com um múltiplo não nulo de alguma outra linha. Tá? Então a gente pode fazer essa brincadeirinha, substituir linha por um múltiplo não nulo pela outra, tá? Ou seja, eu tenho uma linha L1, eu substituo a linha L1 pela linha 2L1. Não vai modificar nada, estou multiplicando por 2, tá? E posso subtrair pela linha anterior e assim sucessivamente, tá? Então, o que é que a gente tem moralmente, para a gente terminar agora, né? Hoje. Próxima aula a gente vai fazer no próximo vídeo a gente vai fazer exemplos, tá? Um exemplo. Então, o que a gente tem moralmente para terminar hoje? A gente tem o seguinte. Dois sistemas. Então, sumarizando, né? Vamos falar um... Ah, não. Tenho que falar outra coisa, desculpa. Antes disso, né? A gente tem as operações, a gente pode ver um sistema como matriz, né? Sumarizando. E a gente tem agora quando é que os sistemas são equivalentes, tá? Então, vamos mostrar quantos sistemas equivalentes e matrizes linha equivalentes. Então, a gente tem o seguinte, definição. Vou botar duas definições para a gente terminar a aula de hoje. Então, dois sistemas lineares são equivalentes. São equivalentes se tem as mesmas soluções. E a segunda definição. Duas matrizes são linha equivalente. São linha equivalentes, tá? Se uma
é obtida, se 1 é obtida, duas matrizes são linha equivalente, se uma é obtida da outra por uma sequência finita de operações elementares nas linhas, que é essas operações que eu dei anteriormente. Nas linhas. Então, com isso em mãos, o que é que a gente pode? A gente pode resolver aquele problema no início da aula, tá? Então, na próxima aula, resolveremos sistemas. Tá? Isso aqui é próxima aula.